Após sacolada do Flamengo contra a equipe do Alcas ontem no Maracanã, eu presente, né? Certo disso aí, né? Saí de casa, falei no vídeo de ontem, fé na goleada, né? Acreditava num placar elástico aí, né? E o Flamengo colocou o placar que eu falei, né? 4-0. Falei com os amigos, não falei no vídeo aqui, né? Então o Flamengo encaminhou sua classificação aí, né, sem sustos para a próxima fase da Libertadores. E você sabia que o Flamengo pode estar atuando, decidindo em casa o resto do mata-mata da Libertadores? Vou te falar, vamos estar falando aqui como ficou o chaveamento do pote 1 e pote 2 para o próximo sorteio no dia 5, quarta-feira, às 1 hora da tarde. Estaremos ao vivo aqui, reagindo aí, né, ao sorteio aí, né, dos jogos da fase de grupo, das oitavas da Libertadores, melhor dizendo aí, a fase de grupos termina hoje, no caso, com alguns jogos ainda a serem resolvidos. E também vamos estar falando aí, né, da nossa contratação aí, que é o Luiz Araújo, nosso reforço dessa janela de transferência aí, né, um dos reforços. Treinou no Ninho do Urubu aí, né, visitou lá, conheceu todo o CT. Vamos estar falando do primeiro treinamento dele aí, que marcou o gol no treinamento de hoje aí, né. E também vamos estar falando aí do Pedro aí, né, que bateu o novo recorde ao marcar um gol ontem aos 9 minutos e dar uma assistência aí, né, na equipe na equipe do Flamengo contra a equipe do Alcas. E também vamos estar falando aí, né, do Flamengo, que pode estar fechando com o Claudinho aí, né, do Zenit. Mais uma contratação de peso aí, né? Vamos ver os impasses aí, né? O que o Flamengo tem que fazer para trazer o meio-campista aí, né, para ficar aqui no Flamengo como vitrine, ele que visa a seleção brasileira, Flamengo que tenta seduzi-lo desta forma aí, né? Temos exemplo do Ayrton Lucas. Então fala comigo, nação. Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, para bater um papo rubro-negro aqui com vocês, né? Então, antes de tudo aí, né, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like e compartilha aí nas suas redes sociais nosso vídeo para que chegue a mais gente. Então, né, vamos começar falando aí, né, da vitória de ontem do Flamengo contra a equipe do Alcas aí, onde o Flamengo deu-lhe a sacolada no Maracanã, lotado para mais de 62 mil pessoas presentes, né, torcedores presentes. Eu era um deles aí, né? Eu era um deles, meu filho, minha filha, que fomos ao jogo ontem aí, né, para assistir essa vitória do Mengão. E daí, né, Flamengo que abriu o placar com o Pedro aí, né, ampliou com o Bruno Henrique, depois aumentou com o Léo Pereira e no segundo etapa aí, né, meteu um gol com o cria da base Vitor Hugo aí, né, colocando o Flamengo em vantagem aí, né, em gols e chegando a 11 pontos aí, né. Vamos estar vendo como é que ficou a tabela aí, né, do mata-mata, porque com o Flamengo chegando a 11 pontos, com a quantidade de gols aí, né, isso é critério para o Flamengo estar decidindo em casa quando tiver na fase mata-mata, não as oitavas, mas sim as quartas, as semi e a final, com certeza, porque é aqui no Maracanã, em jogo único, a Conmebol já definiu isso desde 2019, né? Então o Flamengo, que ontem venceu a equipe do Alcas aí por 4-0 no Maracanã, né? Hoje ainda tem alguns jogos para fechar a fase de grupos aí, né, que é o Boca Juniors e Deportivo Pereira, que jogam do grupo F, né? E outros times também, né, que jogam hoje aí, né, para fechar a fase de grupos aí, né? Então a classificação geral ficou com Olímpia do Paraguai em primeiro com 14 pontos, Racing com 13, o saldo de gols do Racing aí de 7 gols, Atlético Paranaense com 13 pontos, saldo de 5 gols, Bolívar 12 pontos, saldo de 8 gols, Palmeiras 12 pontos, saldo de 6 gols, Del Valle 12 pontos, saldo de 5 gols, Internacional 12 pontos, saldo de 4 gols, Flamengo 11 pontos com saldo de 6 gols, Nacional aí abaixo do Flamengo aí, né, que é o Nacional do Uruguai com 11, Argentino Júnior com 11, Fluminense com 10, Boca Juniors com 11, com 10, mas joga hoje aí, né, pode chegar a 13, Atlético Mineiro com 10, River Plate com 10 e Atlético Nacional com 10. Então, né, nessa fase de oitavas de finais, o Flamengo só pode pegar os times acima dele, que é o caso do Internacional, Del Valle, Palmeiras, esses os que estão no grupo 1, melhor dizendo, que é o Olímpia, Atlético Paranaense, Independente Del Valle, Fluminense, Internacional e Racing. Mas nas quartas e nas semifinais, o Flamengo pode ser mandante caso pegue aí, né, algum time que ficou abaixo dele na tabela de classificação total, né? Lembrando que o sorteio da fase das oitavas de finais é dia 5,
agora, né, às 1h da tarde, a gente estaremos ao vivo aqui no canal Jorge Só Flamengo, reagindo aí, né, para ver quem o Flamengo vai pegar. Saberemos já que decidiremos fora aí, né, por se classificar em segundo lugar do grupo A, né, mais importante já estar classificado. E do grupo A aí, né, o banco de reserva fica como visitante e fica do lado direito aí, né, decidindo ao lado das organizadas do Flamengo aí, né. Então agora é aguardar aí, né, para saber quem a gente vai pegar. E nação, deixa aí nos comentários quem você gostaria que o Flamengo pegasse aí, né, nessa oitava de finais. O Racing, o Internacional, o Fluminense, Independente Del Valle, o Atlético Paranaense ou o Olímpia do Paraguai aí, né. Temos grande chance aí, né, de ter um clássico, porque tem Atlético Paranaense, Fluminense e Internacional no pote 1. Então as chances de termos um clássico nacional é grande nessa próxima fase de oitavas de final da Libertadores. E falar aí, né, com o Pedro, que roubou a cena em ranking da FIFA, da Conmebol, né? Ele que marcou gols em todas as edições que jogou na Libertadores pelo Flamengo aí, né? Ele com esse um gol e uma assistência aí no jogo de ontem aí, né? O Pedro chegou a 18 gols na Libertadores, né? A 18 gols na Libertadores, entre 2022 e 2023. E nosso atacante aí, né, que marcou 15 gols e deu 3 assistências aí, né, para os companheiros balançar a rede nessa competição. E os números de Pedro nas duas últimas edições da Libertadores são 19 jogos aí, né, com 12 sendo titulares, 15 gols marcados, 3 assistências, 62 minutos para participar de um gol aí, né? Deu 35 chutes, acertando 23 gols, 23 no gol, né? Com aproveitamento de 61% aí, né? Das chances claras aí, né? Esses são dados do aplicativo SofaScore, né? Essa estatística aí, né, do Pedro na competição comprova que o nosso atacante conhece o caminho quando o assunto é Libertadores aí, né? E ontem contra o Alcas não foi diferente, onde ele marcou o primeiro gol da vitória e depois deu uma assistência para o Vitor Hugo marcar o quarto gol aí, né? Então, nessa atual edição, Pedro tem 3 gols e uma assistência aí, né? E disputa espaço na equipe do São Paulo aí, né, com o Gabigol, lembrando que ele saiu na frente aí, né? Agora vamos ver se ele será titular nesse jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza neste sábado às 6h30 da noite aí, né? Então, já falamos aí, né, do Luiz Araújo, que fez o primeiro treino no Nindo Urubu, né? Esteve presente no Maracanã, onde assistiu a goleada do Flamengo, sentiu um pouquinho da torcida aí, né? E hoje já se apresentou para treinar aí, né? Conheceu toda a estrutura aí, né, do CT Nindo Urubu aí, conheceu os companheiros de equipe aí, né? E marcou gols no coletivo aí, né? Então, ele que vai ser anunciado, apresentado na próxima segunda-feira, dia 3, e é a data aí, né, que abre a janela de transferência. E a partir disso, quando a documentação estiver regularizada, o jogador já pode reforçar o Flamengo em campo aí, né, podendo disputar todas as competições que o Flamengo está disputando nesse segundo semestre aí, né. Ele que usará a camisa 22, que era do Rodinei aí, né, chegando para reforçar o ataque pela ponta direita aí, atacante de 27 anos, que custou 9 milhões de euros ao Flamengo aí, né? Então, o jogador presente aí, né, no Flamengo até 2027 aí, né? É o seu contrato aí, né? E lembrando que Luiz Araújo foi a 9ª contratação mais cara do futebol brasileiro. Aqui no Flamengo isso aí até que tá virando normal, né? Então agora falar de um outro jogador aí, né? Que a gente tá com o impasse do Alan lá, né? Que o Atlético Mineiro tá de pinimba, querendo saber quem vai pagar os valores às equipes que o Alan disputou até 19 anos aí, né? E o Flamengo entende que esse valor já está incluso no valor que ele vai pagar pelo Alan. E o Atlético Mineiro quer que o Flamengo pague esse valor por fora aí, né? Então esse é o impasse aí, né, do Alan não se desligar do Atlético e se dirigir ao Flamengo. Mas um jogador que o Flamengo, segundo informações do Vene Casagrande, já tem um acerto salarial e aguarda negociar com o Zenit aí, né, para saber como fazer lá para tirar, é o meio campo Claudinho aí, né. Segundo informação do Vene Casagrande, Flamengo e Claudinho já entraram em um acordo para o meio campo retornar ao futebol brasileiro, né. O Zenit aceita vender o atleta, mas por 12 milhões de euros aí, né, na casa dos 63 milhões de reais na cotação atual. Contudo, o Flamengo pretende abaixar o preço aí, né,
pedida pelo meio aí, né? Utilizando a cláusula de guerra aí, né? Que está no contrato do Claudinho com a equipe russa. E o Flamengo ainda abrirá negociações com os dirigentes de Moscou aí, né? Para saber. Mas um dos pontos abordados pela diretoria do Flamengo que convenceu o Claudinho a aceitar a proposta foi a vitrine para a seleção brasileira aí, né? E o meio-campista aí, né, entende que no futebol russo não tem muita visibilidade aí, né? Em comparação com o esporte praticado principalmente aqui no Flamengo aí, né? Com o clube de maior torcida nacional, o atleta, portanto, está disposto a vestir o manto sagrado aí, né? Então, até o momento, o Flamengo já contratou 2 jogadores aí, né? Que é o Agostinho Rossi e o goleiro Rossi, o atacante Luiz Araújo, o volante ala do Atlético Mineiro, que está prestes a ser anunciado aí, né? Aguardando esse imbróglio aí, né? De quem vai pagar os clubes que ele atuou até antes dos 19 anos, né? E o Claudinho aí podendo ser o 4º reforço do ano aí, né? Chegar no Flamengo. Enquanto é isso, o Flamengo vai jogando aí, né, com os cria do Ninho, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, que entrou ontem no jogo aí, né? Foi um pouco discreto no jogo aí, né? Poderia se soltar um pouquinho, mas a gente sabe que ele é um bom jogador. E a gente aguarda aí, né, novas informações dessa novela. Então, tamo junto, nação. Valeu, fui.